A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos hermanitos e hermanitas, e a todos bem-vindos a nosso canal em YouTube. Já meta o dedo no like, já vá compartilhando para seus grupos de apologética, para seus grupos que você participa de patrística, o grupo do Terço dos Homens, o grupo da Pastoral Familiar, grupo de Mãe Rainha, grupo de sua paróquia, porque isto é catequese, né, do catequista Fábio Pentecostes. Doutrina da Igreja pelas Sagradas Escrituras. Muito bem, meu querido irmão. Muitos protestantes têm chegado nos comentários dos meus vídeos e têm dito, simplesmente diz assim, olha o escrever deles. Simplesmente não existe santos. Os mais santos lá embaixo, vamos ler, Contribua com esse apostolado. pixtabira674@gmail.com. Ajuda essa obra de evangelização. São 2 canais que nós mantemos aqui no YouTube, né? Além das obras de evangelização que fazemos, temos que deslocar para várias comunidades, né? E precisamos abastecer a moto, precisamos colocar uma peça na moto aqui, uma gasolina ali, um óleo, né? Para poder deslocar-se para outras comunidades para evangelizar, levando o terço mariano, levando a Virgem Maria, a doutrina da igreja para os lares. Né? Pregai, porque nós estamos em tempos difíceis, tempos em que os homens já não suportam mais essa doutrina da salvação, segundo Timóteo 4:3. Então Paulo diz, persiste, insiste. Nós persistimos evangelizando esse povo aqui, não só aqui pelas redes sociais, mas também no corpo a corpo, no porta em porta, o chamado corpo a corpo, né? Olho no olho. Então você que contribui com esse apostolado, você está contribuindo para a evangelização, salvando mais pessoas. Muito bem. Está no nome da minha esposa, Pix Maria Juliana. Nos ajude se você tem condição. Se você não tem condição, meta o dedo no like e reze por nós, que é melhor ainda. Muito bem. Meus irmãos, essas pessoas chegam nos nossos comentários e dizem assim, a igreja não necessita de santos, a igreja não precisa de santos, Jesus não precisou de santos, no entanto, nós não cremos em santos, porque para nós santos são ídolos. Quantas vezes eu e você não ouvimos isso? Né? De vários sectarianos. Muitos. Eu vou mostrar para vocês que não existe a igreja sem santos. E que Deus é glorificado. Você vê nesse vídeo de hoje, Deus é glorificado nos seus santos. Deus é glorificado nos seus santos. Pois é. Aqui nós estamos em 1 Coríntios 16:15. Vamos ler? De amarelo aqui embaixo. Vamos começar. Ainda uma recompensa. Aliás, ainda uma recomendação. Irmãos, sabeis que a família de Estefanas são as primícias da Caia e se consagraram ao serviço dos santos. Ei, nós sabemos que se consagrar ao serviço dos santos é aqueles que necessitam realmente do serviço dos irmãos. É a igreja, os membros ajudando a evangelização. É os membros ajudando ao evangelho chegar mais longe. Olha, não tem nenhum apóstolo, ninguém dava nada, ninguém ajudava nada. Hoje esse povo anda com dinheiro, pedindo dinheiro, não sei o quê. Aqui está um versículo. Aonde a família de Estefanas, que Paulo batizou, ajudava a igreja. Ajudava a igreja. Mas também aqui, esse versículo, nessa tradução, vai ser interpretado também de outra maneira em âmbitos espirituais. Consagração que até hoje é feita. E aí nós vamos ver, né, a consagração, consagrar o serviço dos santos. A serviço seguindo as pegadas de São Francisco, os franciscanos, as pegadas de São Bento, os beneditinos, as pegadas de Dom Bosco, os salesianos. Então, consagraram a esse ministério dos santos. Você está compreendendo, sim ou não? E aqui também é onde está a consagração, essa que nós trouxemos. A doutrina dessa consagração vem daqui. Então, você está vendo, as claras eu estou mostrando com Bíblia. Veja que aparece o termo santos. Né? E não para só por aí não, isso é só o começo, olha só. 2 Coríntios 13:13. Vamos ler? A graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Veja, a graça do Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Continuemos. Vejam aí. Filipenses 4:22. Vamos ver? Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. E aqui é aquela doutrina, né, de que muitos que serviam ao Império Romano, que servia a César, né, porque serviu ao Império Romano, tantos Longino, na época de Jesus, dizem que também a mulher de Pilatos, né, assim a parte oriental da igreja crê. E também nós vemos aí no século IV, São Sebastião, e tantos outros que serviam ao Império Romano e que se converteram, né? Passaram a ser quê? De satânico a santo. Todos os santos vos saudam. Veja só, todos os santos vos saudam. Esses santos nos saudam. Alguém poderia dizer, é só os santos daqui? Não, do céu também. Continuamos. Colossenses 1:2. Os irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai. Veja que em todas as igrejas católicas, que ele vai citando aqui, e que você está vendo aqui, tem santos. Tem santos. E é santo aqui e santo lá. Para o protestantismo, eu vi um dia um protestante debatendo com um católico, disse, nós só queremos dos santos daqui. Só lembrando que os santos daqui são pecadores. Nós queremos dos santos quando já estão lá, porque quando Paulo disse, quando nós estivermos lá diante dele, seremos como ele é. Os santos daqui são pecadores. Então alguns protestantes creem nos santos daqui. Nós não, nós cremos nos santos que estão lá. Porque se já chegaram à perfeição, capítulo 12 de Hebreus, versículo 22 e 23. Deus juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Versículo 23 de Hebreus 12. Então nós cremos que chegaram à perfeição, que estão na Jerusalém Celeste, que estão na salvação eterna. E o protestantismo, uma parte protestante acredita nos santos que estão aqui. Os santos que estão aqui são pecadores, né? Todos que estão aqui são pecadores, que estão trilhando o caminho da santidade. 24:17 de Provérbios diz que o santo cai 7 vezes ao dia. Para você ter uma ideia, os santos que estão aqui, mas se ergue. 1 de João, capítulo 1, versículo 8, diz, se pensarmos não ter pecado, dizemos que Deus é mentiroso. Então todos os santos que estão aqui, segundo, tem santos aqui, sim, que estão trilhando o caminho da santidade, que ainda estão na raiz pecaminosa, mas que estão trilhando o caminho da santidade. Lá não, lá já chegou a santidade, lá já é santo, 100% santo. Então nós cremos no santo de lá e alguns protestantes creem nos santos daqui. Então há uma crença completamente diferente do que ensina as Sagradas Escrituras. Continuamos. Hebreus 13, versículo 24, de roxo aqui embaixo. Saudai a todos os que vos guiam e a todos os santos. Veja só. Aqui, esses santos citados por Paulo, nós vamos ver aqui nesse versículo a canonização dos santos. Como é que é? Primeiro, saudai, veja só. Saudai a todos os que vos guiam. Veja só. Saudai a todos os que vos guiam. Então, saudar aqueles que são mestres em doutrina, que nos doutrina, que faz conhecer a fé. E a todos os santos, veja. Então aqui nós temos a parte, aqueles que nos guiam, e a parte, os santos. E a todos os santos. Então nós temos que saudar quem? Todos os santos. Aqui está a doutrina do culto de idolia aos santos. Veja só. Depois do ponto, mostra a canonização desses santos. Ó. Os irmãos da Itália vos saudam. Então veja, os irmãos da Itália, a igreja que está na Itália, vos saudam. Sauda de que maneira? Reconhecendo que são santos. A chamada canonização dos santos. Está lá em Sabedoria 22, capítulo 2, versículo 22. Não é? Então, nós vemos dentro desse versículo aqueles que nos instruem na fé
os santos e o reconhecimento da igreja da Itália desses santos. Os irmãos da Itália vos saudam. Deixa só, saudação. Saudação da Virgem Maria. Me proclamarão de bem-aventurada. Então a igreja sauda, proclama os santos. Fulano é santo, fulano é santo. Ligou na terra, está ligado no céu. Então nós precisamos ver e mostrar aqui para essas pessoas que não conhecem de Bíblia a verdade. Mas claro de que isso não canta o galo. Mas tem mais, olha só. Judas 1,14. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos. Veja, aqui está dizendo, eis que veio o Senhor. Mas a tradução diz, eis que vem o Senhor entre os milhares de seus santos. Quando diz assim, eis que veio o Senhor entre milhares dos seus santos, está mostrando uma profecia da vinda de Jesus, que quando ele se manifesta desde o batismo, por João no Jordão, ele escolhe os seus santos, escolheu 12, em Mateus capítulo 10, escolheu mais 70 em Lucas capítulo 10, e então esse magistério que Jesus forma da igreja é chamado de seus santos, né? Entre seus santos, mas tem também uma tradução que diz, eis que ele vem entre milhares de seus santos, aqui diz que veio. Então essa profecia ela se cumpre na vinda de Jesus, que nasceu da Virgem Maria, e também ela vai se cumprir na segunda volta de Jesus para julgar os vivos e os mortos, como diz o creio. Certo? Então existem santos aqui. Por que eu estou mostrando e trazendo onde fala dos santos? Para os protestantes ver que na Bíblia deles também tem. Não é? Também tem os santos. Apocalipse capítulo 17, versículo 6. Veja só, diz assim: Vi que a mulher estava ébria, ou seja, embriagada, bêbada, do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E esta visão encheu-me de espanto. Veja só, o que acontece aqui? Veja onde aparecem os santos. Esses santos eram protestantes? Não. Vi que a mulher estava embriagada. Quem é a mulher? Roma. Por quê? Porque botavam os santos, colocavam os cristãos nas arenas para os leões, decapitavam, crucificavam. Então, esse termo simbólico que a Roma pagã se embriagava com o sangue dos santos, né, era um prazer para eles. Santo Inácio mesmo foi jogado aos leões, não é? Então, existe até hoje o Coliseu em Roma, onde jogavam os cristãos para as feras devorar. E para eles se embriagavam. É como que estivessem inebriados, como estivessem, era um prazer para eles derramar o sangue dos membros da igreja fundada por Cristo. Veja, que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue dos mártires. Dos santos, quem são os santos? Os que estão à frente da igreja, a liderança, o magistério, e os mártires, os membros da igreja. Você está compreendendo isso ou não? Então veja que a Sagrada Escritura... E não tinha o protestantismo ainda não aqui. Então esses santos eram de quem? Da única igreja fundada por Cristo, católica. Pá, cá, tá. Continuemos. Veja ainda Apocalipse, capítulo 18, versículo 20. O salmo aqui embaixo. Vamos ler? Exulta sobre ela, ó céu, e também vós, santos. Veja, exulta sobre ela, ó céu, sinal de que o céu estava intercedendo, que o céu estava vendo pela queda do Império Romano. Por isso que no sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo 2 de Daniel, versículo, se não me engano, 44, vai dizer que o Deus do céu levantará um reino que jamais terá fim. É o reino de sua igreja. Derrubou a igreja com o sangue dos mártires, com a intercessão do céu,
com a oração, com a Eucaristia, derrubou o Império Romano. E aí veio o imperador e oficializou a Igreja Católica como oficial do Império. Os judeus de Israel levantará um império que não terá fim. Ou seja, colocou a sua igreja no lugar. E veio Teodósio e oficializou no Edito de Tessalônica a igreja, a religião oficial do Império Romano. Cumpriu-se ou não se cumpriu-se? Exulta sobre ela, ó céu, e vós, e também vós, santos. Veja, quais santos são? Apóstolos, que foi escolhido por Jesus, os 12, no capítulo 10 de Mateus, e profetas, que também esses profetas não fazem menção ao Antigo Testamento, são os profetas, aqueles 70 discípulos escolhidos por Jesus no capítulo 10 de Mateus, que faz parte do magistério hierárquico. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Esses profetas faziam parte do magistério hierárquico. E é daqui, desses profetas, que vai brotar daqui de dentro, não é, os presbíteros, o sacerdócio que hoje assume no magistério hierárquico, né, bispo, padre, diácono. E nós que somos os fiéis no magistério hierárquico, né? O menor. Porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Veja só. Alegre-se ao céu, porque o céu está intercedendo. E também vós. Veja só. E também nós, membros da igreja. Os santos. Tá? Os santos. Apóstolos e profetas. Magistério da igreja. Apóstolos e profetas. Porque Deus julgou contra ela a vossa causa. Aí está. Caiu por terra o império. Ruiu o Império Romano. Vamos continuar, meus irmãos. Tem mais, olha só. Ainda em Apocalipse. Apocalipse 19, verso 2, aqui em cima da minha cabeça. Vamos lá. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e pediu-lhe conta do sangue dos seus servos. Veja só. Ruiu, acabou-se o Império Romano. Pediu conta, por quê? Por causa do sangue. Então, é por isso que se diz, não é? Até os dias de hoje, o sangue dos mártires ruiu o Império Romano. O sangue dos cristãos ruiu o Império Romano. E hoje quem está lá? A Igreja de Cristo. É simples assim. Está na própria Bíblia Sagrada. Mais claro do que isso, não canta um galo. Olha só. Tem mais, hein? Ainda no capítulo 19, versículos 7 a 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproxima as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Não diz suas esposas, como essas mais de 50 milhões, né, de seitas protestantes que há no mundo. Olha só. Aqui está dizendo o quê? Sua esposa, sua única esposa, a igreja que ele fundou, que é seu corpo místico. Né? Foi-lhe dado o que é? Qual é a vestimenta da igreja? Versículo 8. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. Protestantes diz que é a sola fide. Então, protestante não está aqui. Porque São Tiago é claro, a obra sem fé, a fé sem obras é morta, como o corpo sem a alma está morto. Capítulo 2, versículo 26, não é, da Epístola de São Tiago. Então veja só, pois o linho são as boas obras dos santos. E Jesus disse, eis que vem em breve e trago comigo as obras, a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Está aqui no Apocalipse mesmo. Então veja, as obras dos santos. Por isso está aí reconhecido pela igreja. Os que são reconhecidos pela igreja, está aí. O que fizeram para merecer os altares, para serem canonizados, para serem declarados santos pela igreja. Versículo 9. Ele me disse, então, escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Essa núpcias do Cordeiro, ela acontece na comunhão, na Eucaristia. Quando nós entramos na fila da comunhão para receber Jesus, na Eucaristia. Ela acontece, não é? E ela acontecerá na segunda volta de Cristo. Né? Que nós estaremos com a Eucaristia, com Jesus e a Eucaristia. Celebrar essa Eucaristia até que eu venha. 1 Coríntios 11, não é, 26.
Fazei até que eu venha. Então, quando Jesus vier, nós já vamos estar com a missa completa, né, presencial, fisicamente diante de Jesus. Como nós estamos diante do pão, que tem a aparência de pão, mas não é pão, é Jesus. Não é? Então, as núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são palavras autênticas de Deus, ou seja, palavras de vida eterna. Então, esses santos precisam ser de quem? Ser católicos. Não tem... Se nós pegarmos o capítulo 14, versículo 4, vai dizer que eles são celibatários, vai dizer que nunca se achou a mentira na boca deles. Onde o Cordeiro está, eles estão. Você está compreendendo isso ou não? Mas claro que isso não canta um galo. Mas veja, vamos ver mais 2 versículos para nós finalizarmos. Existe santo, protestantes? Veja só. Os santos vão julgar o mundo. Quando está falando da Eucaristia no capítulo 22 de Lucas, mais ou menos no versículo 28, mais ou menos, vai dizer que os que comem o pão do céu, têm comunhão com o altar do céu, eles vão sentar em tronos para julgar, né, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos, que é o novo Israel, para julgar. E Pedro, São Tiago vai dizer isso, se o julgamento começa pela casa, então quer dizer, o julgamento começa para aqueles que são dentro. Né? Olha só aqui o que diz. Ó. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Aí está. O Senhor virá entre milhares de seus santos. Quantos versículos nós não temos disso? Nós pegarmos aqui. Olha só, acho que eu vou colocar aqui na tela. Meus irmãos, também no livro de Oséias, perdão, no livro de Zacarias, ontem eu li todo o livro de Zacarias, os 14 capítulos, e tem um versículo que eu tentei encontrar aqui, que eu li na Mate Soares, não tô tentando ainda dominar a Mate Soares. Então ainda uma diferença entre a Mate Soares e a Ave Maria, não consegui encontrar. Mas na Bíblia, no livro, eu vou encontrar esse versículo, diz, o Senhor virá entre milhares de seus santos. Tá? Para nós encerrarmos aqui, está escrito, ó, ao receber Filemon, ou Filemo, Ave Maria Filemon, né, por causa desse acento no E, ao receber notícia da tua caridade e da fé, fala em 2 virtudes teologais aqui, na fé que tens em quê? Na fé que tens no Senhor Jesus e para com todos os santos. Fé em Jesus e em todos os santos. Custa o protestantismo entender isso aqui? Fé em Jesus e em todos os santos. Cuidado, Paulo, que o protestantismo pode pegar aqui e dizer que você era idólatra, porque você tem fé em todos os santos. Você está dizendo que tem um povo que tem fé em todos os santos. O povo tem fé em todos os santos. Para o protestantismo é idolatria, porque os santos são ídolos. Né? Os santos são ídolos. E veja, revista e atualizada protestante está do mesmo jeito da tradução da Ave Maria e da Mate Soares. Esse versículo aqui de Filemo, só tem um capítulo, verso 5. As outras Bíblias estão adulteradas, né? Adulteraram o contexto original. Mas se você pegar a revista atualizada protestante, está do mesmo jeito da Ave Maria. Pá, cá tá. Muito bem, eu não consegui encontrar o versículo de Oséias, mas eu vou, terminando esse vídeo, vou procurar onde diz que o Senhor virá entre milhares de seus santos. Deus abençoe vocês. Não esqueça mais uma vez lá embaixo o Pix, mostrando aqui para esses protestantes que existe santos sim. É a Igreja dos Santos. Meus irmãos, e ainda tem outro versículo aqui de Tessalonicenses, olha só, que eu não vou pegar aí, mas eu vou pegar aqui. Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, olha só. Segunda Tessalonicenses. Depois, se você puder, você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Olha só, eu vou ler aqui o versículo 10, só para 10 e 12, só para você entender, ó, que o Senhor é glorificado nos seus santos. Pai, dê-lhes a glória que me deste. Capítulo 17, versículo 22 de João.
dei a eles a glória que me deste. Não, Jesus não divide sua glória com ninguém. Se Jesus não divide, Deus não divide, não divide. Aqui Deus dá a sua glória, não tem esse negócio de dividir, Deus dá. Jesus não disse, Pai, eu dividi a glória que tu me deste com eles. Não, Jesus disse, eu dei a glória que me deste, não tem esse negócio de dividir. Ó, 2 Tessalonicenses 1:10. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos. Naquele dia, a segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, está dizendo o quê? Será a glória dos seus santos. E a admiração de todos os fiéis, nós. E a vossa também, porque crestes no testemunho que vos demos. Aqui está o quê? Na sucessão apostólica. Versículo 11. Nessa esperança suplicamos incessantemente por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da vossa vocação, que leve eficazmente a bom termo todo o vosso zelo, pelo bem e atividade de vossa fé. Agora o 12, ó. Para que seja glorificado o nome do Senhor, Jesus, entre vós, e vós nele. Só, seja glorificado o Senhor em nosso meio, e o Senhor se glorificará de nós. Deus é glorificado nos seus santos e os seus santos é glorificado no Senhor. Outra vez. Porque para que seja ele glorificado, seja glorificado o seu nome em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem está dizendo isso? A Bíblia Sagrada. Meus irmãos, mais claro do que isso, não canta o galho, meta o dedo no like e vamos evangelizando, doutrinando, lembrando que esses vídeos é 100% para católicos. Meta o dedo no like, compartilhe, Deus abençoe você, até uma próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.